Spider-Man Miles Morales é uma DLC standalone do jogo Marvel's Spider-Man de 2018. Ou seja, ela é uma expansão, mas que pode ser jogada sem você ter o jogo base. O jogo base, por exemplo, teve outras expansões, mas que não dava para você jogar sem ter aquele jogo. Spider-Man Miles Morales pode ser comprado e jogado separadamente. Assim como seu intercessor, ele foi produzido pela Insomniac Games para ser um dos títulos de lançamento do PlayStation 5, que lançou alguns dias atrás. Estratégia de mercado, né? Mas ele também saiu para PlayStation 4 e PlayStation 4 Pro. Eu sou fã de carteirinha de Homem-Aranha, então vamos ver se eu gostei desse jogo ou não, o que ele tem de diferente. Bora lá. Excelsior! Meu nome é Guilherme Amaral, fã licenciado de Homem-Aranha, né? Eu tô no clube dos fanáticos do Homem-Aranha pelo mundo inteiro. Eu tenho carteirinha, vou pegar. Como eu disse, o jogo é uma expansão, não exatamente uma sequência. Ele é uma sequência na história, mas ele não é considerado um jogo sequência porque ele não traz tanta novidade assim. Apesar de trazer muita novidade, é isso que eu vou apresentar. E eu vou fazer um sumário aqui para você entender exatamente tudo que eu vou cobrir nessa nossa review. Primeiro eu vou falar a sinopse, o que mudou, o que me agradou, o que não me agradou, algumas curiosidades e uma conclusão geral sobre o jogo. Minha intenção aqui é não dar spoilers, então vamos falar sobre o começo do jogo e sobre o que aparece em trailers aí que a Marvel ou a PlayStation já divulgaram. Diferente de Marvel's Spider-Man, que a gente controlou o Peter Parker, em Spider-Man Miles Morales, a gente controla o Miles Morales, que é um personagem apresentado no primeiro jogo. Eu vou falar primeiro jogo pra você entender melhor, tá? E ficar melhor pra mim também. Que é um personagem apresentado no primeiro jogo e que é desenvolvido do meio do jogo pra frente. A gente até chega a jogar com ele, mas como ele ainda não tinha poderes naquela história, são umas missões até bem chatinhas, na verdade. Seu pai, Jefferson Davis, era um policial que auxiliou o Homem-Aranha em uma de suas operações, em uma de suas missões, e ia ser condecorado por Norman Osborn, né? Estratégia política de político. Norman Osborn estava concorrendo a ser prefeito e tal. E em um ataque dos demônios, coisa lá do primeiro jogo, gente, não vou entrar muito a fundo nisso, ele acaba morrendo. Isso afeta Miles de diversas maneiras, mas isso também aproxima ele de Peter, que o acolhe para trabalhar junto com a tia May, num abrigo para desabrigados. Ainda no primeiro jogo, Miles é picado por uma aranha que veio ali presa no cabelo da Mary Jane, que estava lá nos laboratórios do Norman Osborn, que estava mexendo com esse negócio aí de genética de aranha, e aí essa aranha ficou nela e depois saiu dela e picou o Miles. Assim, Miles descobriu que também tinha poderes similares ao de Spider-Man, o Homem-Aranha, que ele só descobre que é o Peter depois. E aí nas expansões do primeiro jogo a gente vê que o Peter está treinando o Miles durante os meses, durante os dias, mas de uma forma bem cautelosa, porque o Peter estava com o pé muito atrás e o Miles estava se mostrando muito animado. Uma personalidade até um pouco diferente do Miles que a gente conhece dos quadrinhos. Mas é nesse jogo aqui que o Miles vai entender que ser Homem-Aranha é muito mais do que ele esperava. Exige muito mais responsabilidade, com grandes poderes vem grandes responsabilidades. A gente começa o jogo com o Peter e o Miles numa missão de ajudar a polícia a transportar um dos vilões que havia saído da balsa, né, uma prisão de segurança máxima, que é o Rhino. Durante essa travessia, o Rhino acaba se soltando, parte disso é culpa do Miles, ele já ia se soltar de qualquer jeito, mas o Miles deu uma cagada ali, porque ficou muito animado, achando que poderia ajudar mais, enquanto o Peter falou, não, Miles, não, aí o Miles foi e fez. Então isso já começa a entrar na cabecinha dele uma carguinha de, caramba, tô fazendo coisa errada aqui. E esse sentimento vai pesar na cabeça do Miles em muitos momentos da história, em que ele vai ficar falando, eu tô ferrando tudo, o que eu tô fazendo, eu não sirvo pra isso, eu não sou herói igual meu pai, eu não sou herói igual o outro Spider-Man. Apesar de tudo que o Rhino causa, o Miles consegue conter o Rhino. O Miles, porque na verdade o Rhino dá um couro no Peter fica ali sem saber o que fazer, e o Miles naquela tremedeira também, mas naquele sentimento de que eu vou proteger o Peter, eu vou consertar o que eu fiz, ele desperta um de seus novos poderes, que é o seu veneno, né? O Venom, que na verdade é uma carga bioelétrica que ele mesmo produz. Ah lá, ele usando isso lá. Tá vendo? Aquela carga ali que ele produz. Peço que não se incomodem com o barulho que pode estar aí no fundo do vídeo,
porque o jogo que está sendo rodado ali está sendo rodado no PlayStation 4 e o meu PlayStation 4 ele é igual um ventilador mesmo, ele adora gritar e berrar enquanto algum jogo está rolando. Mas para finalizar esse começo, Miles derrota Rhino utilizando seus novos poderes e quem chega para prender o Rhino é Simon Krieger e a Roxxon, que é uma nova empresa aí que vem assumir no lugar da Oscorp na cidade, porque as ações da Oscorp caíram muito depois do que aconteceu no primeiro jogo. Esse Simon Krieger fala, não, parabéns, vocês Spider-Man, pode deixar que a gente lida com esse Rhino aqui, valeu, viu? E o Peter conta uma coisa pro Miles que ele não esperava. Ele vai sair de férias, vai sair a trabalho, na verdade, com a Mary Jane para ser fotógrafo, mas vai ficar de férias de ser o Spider-Man. Eles vão para Sincaria, uma outra cidade, então o único Spider-Man em Nova York vai ser o Miles. Essa é a primeira vez que o Peter está mostrando que confia inteiramente no Miles para fazer o trabalho dele. Ele até dá um novo uniforme pro garoto, que é aquele ali, que na verdade é uma referência ao primeiro uniforme dos quadrinhos do Miles, mas que aqui faz muito sentido porque, não sei se dá pra ver direito, mas tem umas cotoveleiras e até umas joelheiras, mostrando que meio que o Peter ainda quer pôr os cuidados dele ali. Cuidado, não vai cair ralar, né? Não vai ralar o joelho. E aí o jogo vai começando a nos apresentar mais a fundo a vida do Miles, com sua mãe, a Rio Morales, que tá se candidatando a vereadora para cuidar do novo bairro onde eles estão morando agora, o Harlem. A gente se familiariza mais com o Gank também, o melhor amigo do Miles nessa época, e com a Finn, uma outra melhor amiga dele aí também, que é amiga dele desde que eles eram bem pequenos. A vizinhança do Harlem também vai se tornar muito importante, porque nesse jogo a gente tem aquele negócio do Spider-Man amigo da vizinhança sendo aplicado mesmo, assim. Ele é um amigo da vizinhança de Harlem, e você só vai entender isso jogando. Porque esse Spider-Man está sendo conhecido agora, ele não é igual ao outro que já estava aí há 8 anos sendo o Homem-Aranha. Então as pessoas ainda confiam mais no outro e não muito nesse aí. E ele vai ganhando o coração de cada um, inclusive o seu, de pouquinho em pouquinho. Mais pra frente a gente vai ver que a trama desse jogo está em volta aí de uma nova vilã, que não tinha aparecido até agora, que é a Tinkerer. Ela e seu novo grupo aí que vai dar trabalho pro Miles durante o jogo. Agora vamos falar sobre o que mudou de um jogo para o outro. Esse jogo é uma expansão e não uma sequência. Então, muita coisa se mantém parecida. O mapa da cidade de Nova York é o mesmo, a gente ainda está em Manhattan. Só que, você tá vendo que ele tá todo em neve ali, nós estamos em clima, em época de Natal. E isso muda completamente o mapa. Pelo menos para mim, na minha experiência, eu senti que eu estava jogando numa cidade totalmente diferente. Principalmente porque agora nós temos o Harlem, que é onde o Miles passa mais tempo, e lá, não sei, é muito vivo. Você sente que está em outro lugar, você sente que esse jogo passa mais no Harlem mesmo do que no resto de Nova York, e você sente que ali é outro lugar que você não viu naquele primeiro jogo. Uma das maiores mudanças que a gente vê é isso aqui, espero que vocês estejam conseguindo ver. O Miles, ele faz muitos malabares. Jogar isso ao contrário é muito estranho. Mas o Miles, ele é muito malabarista e sempre fazendo uma coisa diferente, um freestyle ali, bastante diferente do modo como o Peter balança pelas suas teias. E eu me perguntava como que dava para melhorar o sistema de balançar sobre as teias que o primeiro jogo já tinha feito. Para mim parecia impossível. É um sistema muito bom, você se sente muito como Homem-Aranha, você é divertido, é gostoso. Eles melhoraram demais, mas demais. Existe um botão único agora só para as acrobacias do Miles. Bom, peguei um celular emprestado para continuar gravando porque o meu tá em zero condições. Eu até poderia começar o vídeo de novo, mas eu tô muito sem tempo. Então dilemas de youtuber, a gente segue daqui. Eu acho que a qualidade só melhorou, então isso só vai agradar. O balançar de teia agora é muito mais fluido. A transição de uma acrobacia para ele voltar para a teia é uma coisa linda. Outra coisa que mudou e melhorou foi o combate. Ele tá muito mais tátil. Você sente mais agora que o Homem-Aranha tá batendo, que ele tá... Dá pra sentir melhor, pelo menos na minha experiência. E é claro que os novos poderes do Miles deram outra cara, outra gama pro combate. Você quase não usa as teias. Inclusive o Miles tem muito menos opções de teias, né? Olha lá, ele tem apenas... Olha lá, ele tem apenas 4 opções numa roda de utensílios diferentes, de teias diferentes que ele pode fazer, porque esses Homem-Aranhas aqui são todos tecnológicos, cheios das tecnologias e tem diferentes teias, mas o Miles só tem 4 diferentes, mas isso não importa muito, porque o que você vai usar mesmo são os ataques Venom, os ataques de veneno dele, que é essa bioeletricidade aí que ele tem, que, nossa, isso muda completamente o combate, principalmente porque os inimigos agora interagem com esse Venom, né? Um dos tipos de inimigos tem suas armas quebradas quando você usa isso, então isso ajuda demais, e o outro tipo de inimigo novo, eles, na verdade, têm tecnologias
contra esse tipo de veneno, então ele basicamente não funciona, o que te dá uma dor de cabeça imensa. E principalmente por causa desses novos tipos de inimigos, pra mim, a dificuldade desse jogo tá maior do que a do primeiro. Eu joguei o primeiro na última dificuldade disponível, que ela só é disponibilizada quando você zera o jogo. Eu ainda não joguei com a última dificuldade nesse jogo aí, porque eu não joguei ele de novo depois de zerar. Mas eu joguei na última disponível, que já tinha, né? E pra mim já foi muito mais difícil do que o primeiro jogo. Então a dificuldade aumentou, mas o combate também ficou menos cansativo, menos repetitivo e muito mais divertido. A ambientação também, os ambientes onde as missões ocorrem, onde as batalhas ocorrem, melhoraram demais, assim. Você vai lutar dentro de fábricas, mas também dentro de teatros, dentro de museus, dentro de diversas instalações que são muito melhores ambientadas, muito mais ricas, muito mais cheias de detalhes e de coisinhas assim. No primeiro jogo, os lugares não eram muito diferentes. Até as lutas contra os boss, os chefões, não eram em locais tão interessantes assim. Acho que talvez a mais interessante é contra o Shocker no começo, que a gente luta dentro de um banco. O resto até são em locais bem chatinhos, como as docas ou em cima de uma fábrica. Os novos poderes do Miles, que inclusive tem mais um que até agora eu não falei, que é a camuflagem, né? O Miles consegue ficar, olha lá, invisível. Isso muda muita coisa, principalmente no stealth, né? Na forma de você pegar os inimigos na surdina, que também está muito melhor, muito mais optimizado. Essas novas habilidades vêm com uma nova árvore de upgrade. Então você não vai ter que evoluir as mesmas coisas que o primeiro Homem-Aranha evoluía. Mas nem tudo são flores. Uma coisa que mudou de um jogo para outro, que eu nunca tinha percebido naquele jogo, é a questão de bugs, quedas de FPS, de frames por segundo, ou de fator alguma coisa solar, segundo a Eduarda. Eu nunca tinha visto isso no primeiro jogo, mas nesse aqui eu já presenciei inimigos correndo de um lado para o outro sem noção nenhuma, correndo em direção à parede, ícone de missão desaparecendo, do nada some, eu não sei mais para onde eu devo ir, queda de FPS, que é isso, tipo, quando tem muitas partículas acontecendo, muitos efeitos, o jogo ele começa a dar umas travadas, uma diminuída nos frames por segundo, mas isso pode ser porque nós estamos falando da versão mais básica dele, entre aspas, que é a versão de PlayStation 4. Esse jogo também foi lançado para nova geração, que é o PlayStation 5. Então isso dá um problema que eu lembro que eu presenciava na época que o Play 3 passou para o Play 4, que os jogos que ele faziam para os dois videogames, né, para as duas gerações, dava para ver que o trabalho feito na geração anterior era bem reduzido, era meio mal feito. E eu acho que a questão desse jogo aí foi a falta de optimização. A falta de correção de bugs no final não foi feita muito bem para o PlayStation 4. Afinal, eles queriam fazer para esse jogo lançar no PlayStation 5. Então talvez ele até tenha sido um pouco corrido no final. Esse negócio de ser feito corrido, eu não acho que tenha sido o caso, mas é outra coisa que me incomodou, o fato dele ser muito curto. É um jogo pequeno, assim. Tipo, se comparado a outros jogos, ele não é tão pequeno assim. Mas se comparado ao primeiro Spider-Man, ele é pequeno. Ele tem o tamanho das outras DLCs, das outras expansões do Homem-Aranha, que são bem mais baratas, inclusive. Mas eu falo dessa questão de preço lá no final. Então vamos pro que me agradou, que basicamente quando eu falei do que mudou, parece que tudo me agradou, né? Mas tem outras coisas, claro. A narrativa do jogo, apesar de curta, é sensacional. Eles criam uma ligação com o Miles maior do que a ligação que criam com o Peter. Porque o Peter, ele é um personagem que a maioria das pessoas já conhece. Claro que eu mesmo chorei em diversos momentos, porque acontecem muitas coisas que, puxa, te pegam de jeito. Mas eles constroem muito bem o Miles. Muito bem. E a dublagem ajuda muito. É outro ponto aí sensacional. O dublador do Miles é sensacional. O jeito que ele fala através do Miles, o jeito que ele traz entonação. E ali ele tá parado, certo? Se ele estivesse falando agora, ele estaria falando do jeito que eu tô falando aqui, tranquilo. Mas se ele estivesse balançando e estaria falando a mesma frase, o mesmo texto que parado, vamos supor que ao invés de parado ele tá balançando, mas falando a mesma coisa que ele estaria falando ali agora. Ele ia estar falando ofegante, cansado. E isso não tinha no primeiro jogo, na dublagem brasileira, e agora tem. Basicamente, todos os personagens são muito bons. Simon Krieger, que é um dos vilões desse jogo aí, ele é vilão sem ter poder, ele é só um empresário maluco, mas é muito bom. O cara tem um carisma da hora de vilão, assim, meio caricato, mas, assim, da hora. Tinkerer também, que é o outro vilão, traz aí coisas bem interessantes. E nós temos também o Prowler, né, o Gatuno, que é outro vilão bem interessante. Eles abordam ele de uma forma um pouco diferente do que foi abordado no filme do Aranha-Verso, né, onde ele aparece. Os novos poderes me agradaram demais, como eu já falei. A música
muito boa. A música que toca no fundo enquanto você se balança é ótima, é um remix ali da original, mas com vários traços originais. Tocam algumas músicas durante o jogo que também são muito boas. As missões secundárias são legais, trazem uma história diferente da missão principal que você está ali fazendo. E os trajes têm seus pontos positivos e os pontos negativos. Como eu tô falando do que eu gostei, do que me agradou, vamos falar das coisas que me agradaram. Eu acho os trajes bonitos e tem uma coisa que pra mim é essencial. O Miles nesse jogo, ele tira muito mais a máscara do que o Peter tirava no primeiro jogo. Não assim de tirar a roupa inteira e virar o Peter ou virar o Miles, mas de tipo, eu ainda tô com a roupa do Homem-Aranha, mas aqui eu tô sem a máscara. No primeiro jogo, quando o Peter tirava a máscara, ele ficava com a roupa que é a roupa do jogo mesmo. Você pode trocar de traje durante o jogo, mas na história considera-se que o Peter estava usando aquela roupa lá, que é essa aí que eu vou estar mostrando. Então sempre que tinha uma cutscene do Peter sem a máscara, ele estava com aquela roupa de Homem-Aranha lá. Aqui não. Aqui vai mostrar o Miles sem a máscara diversas vezes e todas as vezes vai aparecer com a roupa que você tá. Então você pode estar com qualquer traje, que é com aquele traje ali, que é como se é com aquele traje que ele tá na história. Naquele momento é com aquele traje que ele tá, como se fosse. Né? Mas entrando agora no que não me agradou e ainda falando dos trajes, são poucos. Temos 19 trajes disponíveis, não vou mostrar todos ali porque alguns são um pouco de spoiler, mas não é nem o fato de ser pouco que não me agrada muito, mas é o fato deles serem muito parecidos. Né? Não tem uma mudança tão grande. Alguns são o mesmo traje do Miles, que é aquele ali, só que com algumas coisas diferentes. Uma cor diferente, ou um capuzinho, um cachecol. Então, olha o trem passando. Eita, chaca, 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 chaca. Diferencia pouca, mas assim, eu gosto muito, eu acho bonito, mas eu acho que poderia diferenciar um pouco mais. Teve uma coisa que me incomodou muito. Mudaram a dublagem brasileira do JJJ, né, do J. Jonah Jameson. Mudaram o cara que faz ele, e aquela voz dele era muito boa, muito característica. E agora mudaram para uma voz que não tem o mesmo impacto que a voz dele tinha, sabe? Outra coisa, mudaram o ator que faz o Peter. O ator que serve de molde para a cara do Peter mudou, é outro cara. E eu já estava muito acostumado com o anterior. Não é que esse é ruim, mas assim, eu já tinha uma ligação emocional com aquele outro, eu queria ver aquele outro lá. Você sente uma diferença, né? Eu gostava muito daquele. Vamos falar agora rapidamente de curiosidades. Wakanda é bastante citada nesse jogo. Em diversos colecionáveis ali que você pega, em diversas coisinhas à toa ali, você vê o Wakanda sendo citado. Existe inclusive uma mensagem para o Chadwick Boseman. No final, nos créditos, eles falam que esse jogo é dedicado a ele, Wakanda Forever. Então é uma coisa muito bonita. Finn Mason, que é uma personagem central aí para a história desse jogo, ela é original, né? Ela não existe nos quadrinhos. Mas o nome e a personagem, né, foi inspirado em outra pessoa, mas eu não vou dizer o nome aqui porque pode acabar sendo spoiler. Mas assim, se você ligar os pontinhos aqui, são 3 meses de férias que passam depressa. Finn Mason, curti. Mesma coisa com o Rick Mason, que é o irmão dela. Na verdade, esse nome também é de outro personagem dos quadrinhos. O vilão, no caso, a vilã, Tinkerer, que em português eu não lembro agora se é construtora ou consertadora. Nos quadrinhos é um véi coroca. E no filme do Homem-Aranha De Volta ao Lar, ele aparece também é um velho, mas bem menos velho. Mas aqui é uma menina jovem. Por falar em Homem-Aranha De Volta ao Lar, esse jogo bebe muito da fonte de diversos filmes. Homem-Aranha 2, do Sam Raimi, Homem-Aranha De Volta ao Lar e Homem-Aranha no Aranha-Verso. Então agora, para concluir isso tudo, Spider-Man Miles Morales é um jogão, é uma experiência única. A narrativa, a história, apesar de curta, é muito boa. Mas ele tá custando R$250. R$250 é mais caro do que o primeiro jogo do Homem-Aranha no lançamento. Se eu não me engano, ele lançou por R$200. E aquele jogo é bem maior do que esse aqui. Traz muito mais coisa. Então, talvez, se você ou não tá tão animado com o jogo, ou tá querendo economizar um dinheiro, é bom você dar uma segurada, esperar uma promoção, que provavelmente vai vir, talvez demore um pouco, mas provavelmente ele vai reduzir um pouco o preço. Pelo menos para ficar com uns R$200. Mas, ó, vale a pena. Traz melhoria em tudo. Todos os aspectos de gameplay estão melhores. Os novos movimentos do Miles são incríveis. Os novos personagens, muito bons. Traz um complemento para a história. Da hora. Bacana. E só dá aquele gatilho de ansiedade para o próximo jogo vir. Eu não sei o que esperar. Não sei como vão melhorar a gameplay. Como vão mudar. Mas conhecendo essa empresa e vendo o que ela fez com esse jogo aqui,
Eu sei que vai ser uma coisa muito boa. Então é isso. Não esquece de deixar o gostei, de se inscrever, de compartilhar o vídeo, de assistir nossos outros vídeos também. A gente faz lives pelo menos uma vez a cada 15 dias, mas a quantidade provavelmente vai aumentar. Segue a gente lá no Instagram. Quer falar com a gente? Fala lá no Instagram, fala aqui, comenta aqui que eu quero ler o que você quer saber do jogo, ficou curioso, já jogou, me conta aí. Falou, um abraço, Spider.